Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor nosso Deus. Estamos aqui para mais uma transmissão da palavra viva do Deus vivo. Muito bem, vamos dar continuidade ao nosso estudo na parábola do semeador registrada no Evangelho de Marcos, no capítulo 4. Nós já vimos de uma maneira geral sobre esta parábola. Agora nós vamos detalhar terreno por terreno, onde então a semente foi semeada. Então vamos ler a palavra do Senhor nesse instante. Evangelho de Marcos, do capítulo 4. Vamos ler a partir do versículo 3, o versículo 3 e o versículo 4. Depois leremos o versículo 15, que diz o seguinte: Ouvi, eis que saiu o semeador a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. O versículo 15 diz assim: São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. E enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Palavra do nosso Deus. O Senhor Jesus Cristo, em primeiro lugar, ele citou a parábola. Depois os discípulos então não entenderam, não discerniram a parábola. Jesus então passa a explicar detalhadamente sobre a parábola do semeador, dando sentido de cada terreno onde a semente foi semeada. E no primeiro terreno, diz o texto que foi semeada à beira do caminho. Vieram as aves e comeram toda a semente semeada à beira do caminho. O Senhor Jesus então explica para os seus discípulos que, assim como aquelas aves comeram aquela semente que foram lançadas à beira do caminho, assim também Satanás, ele vem e arrebata ou tira a palavra que está sendo semeada no coração das pessoas. Observa, amados ouvintes da palavra de Deus, que nós temos aqui então uma primeira oposição contra a palavra de Deus. E essa primeira oposição contra a palavra de Deus é algo que vem assim diretamente do inimigo. O inimigo então, de maneira direta, ele age, ele trabalha para que esta palavra não caia no coração dos ouvintes. E o texto nos diz que enquanto, olha só a palavra que Jesus usa para mostrar para nós o trabalho do inimigo. Enquanto a pessoa está ouvindo a palavra, logo então vem o inimigo e arrebata e tira essa palavra. Essa palavra enquanto, esse termo, ele traz o sentido de tempo. Então, ao mesmo tempo que a palavra está sendo lançada, o inimigo então está agindo. Enquanto eles estão ouvindo, o inimigo então está fazendo todo o possível para que a palavra não caia no coração. Olha o agir, parece que há uma batalha na mente
da pessoa que está ouvindo a palavra. Parece que há uma luta, há uma guerra aqui, quando então a semente, a palavra está sendo lançada, o inimigo então vem com todo o seu ardil, o inimigo vem com toda a sua astúcia, arrebatando esta palavra. E o que nós podemos entender nesse texto é que o inimigo ele trabalha muito na questão da mente, lançando ideias, lançando sugestões, lançando pensamentos contrários àquela palavra, lançando incredulidade no coração da pessoa quanto àquela palavra. Podemos ter um entendimento desse texto quando então, naquele momento que Jesus disse para os seus discípulos: olha, eu vou para Jerusalém, o Filho do Homem vai para Jerusalém, e lá em Jerusalém ele vai ser preso, vai ser maltratado por aqueles religiosos, e ele vai ser crucificado, vai ser morto, mas ao terceiro dia vai ressuscitar. Quando Jesus terminou de passar essa palavra, Pedro então veio e disse: não, de forma alguma, o Senhor não vai para a cruz, o Senhor não vai morrer, nada disso vai acontecer a ti. Parecia ser algo assim bonito por parte de Pedro, parecia ser algo assim muito sensato. Olha como aquele discípulo ama o seu mestre e não quer que ele sofra. Mas o Senhor Jesus Cristo então logo discerniu que aquela palavra que Pedro disse foi uma sugestão, foi uma ideia, foi um pensamento de Satanás. Porque Jesus ele sabia que ele veio para a cruz. Jesus tinha toda a consciência da cruz, do sofrimento. Ele mesmo disse isso várias vezes. Então agora vem uma ideia que não é para ele ir para a cruz, sendo que foi para isso que ele veio ao mundo. Jesus discerniu então logo de imediato que aquilo vinha de Satanás. Então observa o que estava acontecendo ali. Satanás lançou uma ideia na mente de Pedro, lançou um pensamento, lançou uma sugestão. Pedro então acatou aquela ideia e expressou o que estava na sua mente. É assim que o inimigo trabalha, é assim que o inimigo faz, ele faz de modo direto na mente da pessoa. Quando a pessoa está ouvindo a palavra de Deus, então o inimigo ele vem com muitas sugestões contrárias àquela palavra, com muitas ideias contrárias àquela palavra. E aí a pessoa não tem assim a capacidade do discernimento espiritual, de que essas ideias contrárias à palavra de Deus vêm do inimigo, então ele vai aceitando essas sugestões, ele vai aceitando essas ideias contrárias ao que está sendo pregado, e ali então aquela palavra que está sendo pregada, ela não chega nem mesmo a cair na mente, no coração. Se observa bem o texto diz assim: são estes os da beira do caminho, os da beira do caminho. Dá um entendimento aqui que a semente ficou na superfície, não caiu no subsolo, não adentrou ao subsolo, mas ficou apenas por cima. Assim então acontece, amados ouvintes da palavra de Deus, o inimigo ele então lança as suas ideias. Observa que tão logo a mensagem está sendo ministrada, diz o texto,
logo vem Satanás. Então, logo a mensagem é pregada, está sendo anunciada, logo então aparece o inimigo. De imediato, o inimigo então começa a trabalhar. De imediato, o inimigo então começa a agir para que esta semente, esta palavra não chegue ao coração. Porque o próprio inimigo, ele sabe do poder que tem a palavra. O próprio inimigo, ele sabe que esta palavra, quando adentra no coração do homem, transforma. Porque a fé vem pela pregação. E a pregação pela palavra de Deus. É a palavra que transforma, é a palavra que salva, a palavra é lâmpada, a palavra é luz, a palavra é espada de dois gumes que penetra no mais profundo ser do homem. A palavra é martelo que esmiuça a penha. Então há um poder nesta palavra para destruir todo sofisma das trevas. Mas o inimigo, ele conhece o poder dessa palavra e ele trabalha ardilosamente e sutilmente. Ele trabalha com muita força para que esta palavra não chegue ao coração, porque esta palavra produz transformação, salvação, libertação. O inimigo então começa a observar que aquelas pessoas ali que estão ouvindo a palavra podem então serem libertas do engano das trevas, da mentira de Satanás, porque a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quantas pessoas que estão presas a uma mentira, quantas pessoas que estão presas a um engano das trevas. Nós vemos na palavra de Deus que muitas e muitas pessoas, ao ouvirem a verdade, foram libertas, foram salvas. A luz adentrou no coração e dissipou todas as trevas do engano, do pecado, da mentira, do diabo. Então o inimigo, ele vai fazer de tudo para que esta semente, esta palavra não caia. Deus possa exercer o seu poder e que possamos entender que no momento da pregação, no momento da mensagem, é momento também de luta espiritual. É momento quando você, como crente, deve estar orando, repreendendo toda a ação do inimigo. Quantas pessoas que na hora da mensagem, na igreja ou em qualquer outro lugar, se comportam assim, tão indisciplinadamente. Quantas pessoas que na hora da mensagem se comportam de uma maneira como se estivesse num teatro, no campo de futebol ou em outro lugar qualquer, não se portando então da seriedade que é aquele momento quando a palavra de Deus está sendo anunciada. Que você, meu irmão, possa entender a seriedade desse momento. Que você, minha irmã, possa entender a seriedade desse momento. E quando a pregação estiver sendo anunciada, quando este momento estiver acontecendo, que você possa estar intercedendo e repreendendo toda a ação do inimigo, intercedendo e repreendendo toda a ação das trevas, para que assim então a palavra de Deus não venha encontrar nenhum obstáculo, nenhuma oposição e possa adentrar no coração das pessoas. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Esteja, pois, assim, atentos nesse momento. Amém e amém.